você tem vídeo ou curso de galpão com pilar de concreto e tesoura metálica? Bom, pilar de concreto imagino que seja pilar pré-moldado, porque 99% das vezes galpão, o pilar é pré-moldado, não concreto in situ. Mas a questão é sim, eu tenho curso misto, né, de pré-moldado mais metálica, onde eu abordo justamente isso. Ok? A questão é, a tesoura trava o pilar? Se você está perguntando isso, você precisa revisar urgente. Questão básica de cálculo, tá? Porque essa pergunta nem faz sentido. Tem um vídeo do canal, inclusive, sobre saber se a tesoura trava o pilar ou não, mas quando o engenheiro pergunta se uma tesoura trava ou não o pilar, ele claramente está demonstrando que ele não sabe o que é travar e ele também não sabe por que é importante uma peça estar travada, tá? Então, pouco importa, na verdade, se está travada ou não, mas você precisa revisar bem essa questão de travamentos e rigidez, tá? E isso, novamente, é mínimo de estruturas, tá? Aborda também no livro. Fundações em solo com camadas de filito, todos em SPT maior que 10. Quais cuidados tomar? Bom, primeira coisa, filito não é uma granulometria, ok? Você vê muito maluco que faz sondagem SPT e daí coloca tipo de solo, filito. Não, tá? Tipo de solo é a granulometria do solo. Qual é o diâmetro médio dos grãos? Isso que determina o tipo de solo. Se for diâmetro muito pequeno é argila, se for diâmetro pequeno silto, se for diâmetro médio areia, se for grande a ponto de você conseguir contar quantos são, quando pegar um punhado, é pedra, é brita, ok? É brita ou pedra, tá? Essa é a questão. Então, o cascalho pode ser chamado. Mas a questão é, esses são as nomenclaturas do tipo de solo. Filito não é nomenclatura de granulometria para dimensionamento de fundações, ok? Agora outra questão, se tem SPT maior que 10, depende do tipo de obra, mas geralmente sapatos. Tem tipos de obras que sapatos não é o ideal. E claro, né, isso imaginando que no primeiro metro, no segundo metro no máximo já tenha mais do que 10. Para solos expansivos, por exemplo, massa P, qual a solução de fundação ideal? A solução de fundação ideal para solos expansivos, para solos colapsíveis, para solos orgânicos, para solos de SPT baixo em geral, é a mesma. Você não vai apoiar nesse solo, você vai apoiar num solo abaixo de alta resistência, ok? Tem duas maneiras de fazer a fundação. A primeira maneira é apoiando no SPT alto, mesmo que tenha que descer 12 metros, 15 metros para chegar num solo de resistência adequada. E a segunda maneira é fazer errado e deixar a obra fissurar tudo e, dependendo do caso, até desmoronar, porque teimaram em SPT baixo, ok? Sempre que você tem mais SPT baixo, você está teimando em uma obra com patologia depois, ok? A maneira lógica e eficiente é desce até chegar no solo de alta resistência. Pode parecer caro, mas caro mesmo é reparar uma obra cheia de patologias por teimar em SPT baixo. Poderia explicar aquela situação de estaca em bloco do estaca sofrer um momento? Sim, o vídeo de amanhã vai ser sobre isso e eu já postei no Twitter a base do vídeo, mas a questão é, isso claro, não é só para quem se dedica àquelas bobagens lá que não precisa, aquelas bobagens que ficam ensinando na faculdade de estática, esses materiais, sabe aquelas porcarias que eles ensinam em vez de mostrar apertar botão em software, que é o que importa para engenharia? Pois é, né? Aquele mínimo de estruturas? Pois é. Uma estrutura para ser estática deve ter uma reação para cada fórmula de cálculo. Eu tenho somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório de momentos, quando estou usando uma estrutura bidimensional. Se eu tenho três fórmulas, eu tenho que ter três reações. Quando eu tenho três, é um binário? Não! Quando eu tenho três, é três, não é binário. Binário é quando é só duas. Uma estrutura de duas não tem reações suficientes, falta uma. Então não é estática, ok? Eu tenho que ter três vinculações para uma obra ser estática. E aí a pergunta é, mas Gilberto, eu tenho uma estaca e outra estaca, eu só tenho duas estacas, e estaca só suporta a força vertical, então a única força que vai ter é essa. Não, tá? A questão é, você tem uma força horizontal que vai ser aplicada proporcional à rigidez de cada estaca, ok? E a questão crítica dessa força horizontal é que se você souber sabe aquela chatice novamente de estática? Pois é, se você tem uma cortante e você integra essa cortante, né? Nossa, integrar aquelas bobagens de cálculo 1 e 2, isso é bobagem, tá? Aquela bobagem mostra que se você tem uma cortante, automaticamente você tem momento, tá? E se você tem força horizontal, automaticamente você tem cortante, tá? Então não existe estaca sem momento, a não ser numa obra que não seja feita numa atmosfera para não ter momento. Ainda assim vai ter momentos pequenos por efeitos de Porte e tudo mais, tá? Então toda obra, toda estaca vai ter força horizontal e momento. Como vencer um vão de 7 metros em concreto armado, se quis dizer,
com somente a altura de 40 centímetros disposta no projeto? Bom, eu já fiz um sobrado de 11 metros de vão com 45. Então, mesma coisa vai valer para 40, né? 7 metros vai ser tranquilo. Como? Seguindo a regra do vão grande. Eu abordo no canal, eu abordo no livro mínimo de estruturas. A questão é possível vencer. Agora, é possível vencer um vão de 7 metros, limitado a laje treliçada 8+4, limitado a viga estreita, colocando no máximo um ferrinho de 8 ou talvez um ferrinho de 10 e colocando o FCK usual, sem nenhum artifício eficiente, sem uma concepção adequada? Não, aí é maluquice completa. Mas se você aplicar toda a regra do vão grande, é perfeitamente possível vencer 7 metros com uma obra de 30 centímetros tranquilamente. E claro, né, desde que você esteja disposto a pagar por isso. Mas é perfeitamente possível. Assiste todos os vídeos do canal da regra do vão grande e, se possível, leia o meu livro. O contrapiso existente acima de uma laje alveolar tem 10 centímetros. Okay? Qual a provável capa? Bom, a capa não é questão de probabilidade, a questão provavelmente foi executada errado, se o total é de 10 centímetros. Okay? Normativamente, a capa acima de uma laje pré-moldada é de 5 centímetros nominal. Okay? Ou seja, você vai detalhar com 5 centímetros, na obra pode ter pequena variação, mas você tem que detalhar com 5 centímetros. Okay? Se tem 10 centímetros, primeiro eu preocuparia com o peso total que está sendo aplicado nessa obra, porque o aumento está aumentando aí em 125 kg por metro quadrado. Tá? E a segunda questão é que a capa deveria ser de nivelamento, você não deveria ter mais contrapiso para nivelar de novo. Okay? Provavelmente vai ser 5+5 ou fizer alguma coisa errada nesse projeto, o que muitas vezes acontece dependendo de quem está executando, porque muitas vezes não tem engenharia adequada na execução. Tá? Mas a maneira de você descobrir é só pegando o projeto ou analisando a execução e quem sabe quebrando contrapiso para chegar no concreto. É seguro utilizar parabolt em um pilar de concreto armado que já existe para suportar um console metálico de apoio de uma viga de rolamento? Bom, a questão é, você tem um pilar de concreto, você quer chegar lá com um console metálico e usar parabolts. É possível? Essa é a primeira questão, se é possível. Por quê? Porque o pilar resiste a essa viga de rolamento, ele foi planejado para viga de rolamento, porque se não for, você pode arrebentar o pilar. Tá? Agora, a outra questão é que parabolt funciona muito bem no cisalhamento e é bem frágil na tração. Então, se você conseguir criar uma concepção onde você não tem força de tração no parabolt, pode até ser eficiente. Agora, se tem força de tração, começa a complicar um pouco. Tem como? Sim, tem como, só que tem que criar uma concepção adequada. Eu demonstro isso dentro do curso metálico, na questão do console metálico, mas a questão é que tem como, desde que você dimensione toda a obra com essa. Você tem material sobre fundação tracionada de estrutura de painéis solares? A questão é, uma fundação de painéis solares não vai estar puramente tracionada. Né? Eu até amanhã vou postar um vídeo sobre, mas a ideia de que tem uma fundação puramente comprimida ou puramente tracionada, ainda mais em coberturas, é uma maluquice completa que mostra que o engenheiro não tem noção nenhuma de estática. Tá? A questão é, sim, eu abordo isso dentro do curso de metálicas, como dimensionar uma estrutura de cobertura e uma estrutura de painéis solares também segue o mesmo princípio. Qual é o SPT mínimo e tipo de solo ideal para radiar? Bom, eu abordo isso dentro do meu livro mínimo de estruturas, mas a questão é, não existe esse critério. Tá? O critério correto é, eu tenho um SPT adequado para fundações rasas, porque SPT é uma fundação rasa. Tá? Seria pelo menos aí uns 10 golpes, quem sabe 8, 9, 6, 7, 8 golpes. Em uma obra de pequeno porte pode ser eficiente, tá? E eu tentei fazer sapatos isolados ou sapatos corridas, se for uma obra de parede estrutural, mas ocupou muita área do terreno, tá? Entendido? Então esse é o critério. E aí ficou mais fácil fazer um radiante fora a fora do que concretar 60%, 70% do terreno, já concreta 100% direto e aproveita de piso. Esse que é o critério, ok? Então é o mesmo SPT mínimo que você teria para qualquer outra obra com fundação rasa. Tá? A questão crítica é, ele funciona bem com cargas bem distribuídas já. Por exemplo, um prédio de alvenaria, um prédio de parede estrutural bem eficiente. Agora, galpão, sobrado, pilares afastados. Radier precisa ser impermeabilizado para assentamento dos blocos? Se a água infiltrar pelo radier é um problema, se for, sim, você vai precisar fazer a impermeabilização como se fosse uma baldrame. O radier funciona como baldrame, ok? O radier não... eu fiz um radier, então magicamente a água não vai penetrar, não. Tá? Inclusive o radier é uma das fundações onde é mais fácil a penetração da água, justamente porque ele tem mais contato com o solo, mais área de contato com o solo que facilita a penetração. Então sim, você precisa impermeabilizar
como se fosse uma fundação em contato com a alvenaria. Um muro de arrimo atende tombamento e deslizamento, mas falha na pressão excessiva. Quais opções de otimização? Bom, primeira coisa, você tem que analisar o tipo de solo. O solo tem uma resistência adequada ou realmente quase nada? Tá? Porque se você tem um solo de resistência adequada, aumenta minimamente a fundação, a largura da fundação, e você vai resolver a pressão também. Tá? Agora, se tem um solo muito frágil, uma argila muito frágil, uma argila orgânica, coisa do tipo, aí você mantém a geometria base, mas você adiciona estacas para suportar puramente as cargas gravitacionais. Estacas de diâmetro pequeno, para que elas não absorvam forças horizontais consideráveis, descendo até chegar no solo de resistência adequada para suportar toda a carga vertical do muro. Isso é uma possibilidade. Quando o solo tem SPTI abaixo de 5, pode ser utilizado. Caso contrário, só largar a sapata. Até que ponto uma terça fora do nó da treliça se torna crítico em caso de erro de execução, mas o projeto correto? Tá? Seria em torno de 100 metros. Okay? Se você está a mais de 100 metros de distância desse galpão, não tem risco de você se machucar quando ele cair. Okay? Basicamente essa distância. Tá? Agora, não, mas eu não quero que o galpão caia. Opa, agora sim. Tá? Então o erro máximo é de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Ou seja, se você consegue ver do chão que a terça está fora do nó, significa que é problemático. Quão problemático é? Não, se você está mais de 100 metros, não vai morrer, né? Porque o galpão até ele não vai voar 100 metros até acertar, aí dá tempo de fugir. Mas a questão é, se você não quer que esse galpão caia, você vai ter que redimensionar ele, porque uma barra que antes estava suportando só tração ou compressão, agora vai precisar suportar momentos, então você modificou drasticamente o comportamento. Não tem nem como fazer uma comparação, ok? É tipo você pedir para me comprar um X para você e eu chego com um balde de tinta. Qual que é a diferença do balde de tinta em porcentagem para um X? Não faz sentido essa pergunta. Por que no dimensionamento da alvenaria estrutural a gente considera a alvenaria não armada, mas ainda assim coloca a armadura nela? Bom, primeira questão, a gente tem que separar em dimensionamento local e dimensionamento global. No dimensionamento global a gente tem que considerar a armadura até para garantir a estabilidade da obra, nas quinas no caso. Mas para o dimensionamento local nós temos 3 métodos normativos: o método sem armadura, que você não vai armar a parede exceto nas quinas da questão global; o método da armadura mínima, que você não considera a armadura exceto para fissuração; e o método da alvenaria armada. Você pode usar qualquer um desses 3. A questão é que o método da alvenaria armada, eu estou usando aço para ajudar na resistência. Aço é eficiente quando ele está tracionado. Tá? Então essa é a questão primária de flexão. Em um prédio onde as cargas são primariamente de compressão, o aço não vai ter a função de ajudar a suportar a compressão. Ele tem outras funções, que é para estabilidade de vento e tudo mais, mas não para ajudar a suportar a compressão, que a alvenaria é muito mais eficiente nisso. Cálice semi-embutido, no caso de pré-moldado. Calcular o colarinho igual ao cálice externo para HSFD? Bom, primeira questão, HSFD, toda sigla tem um significado. HSFD é força horizontal superior, né? Por isso H horizontal, S superior. Tá? A força superior vai ser a mesma, a flexão no topo vai ser a mesma, os estribos reforçados vão ser os mesmos no topo. A diferença é que a altura efetiva do cálice, ou seja, o L na hora de dimensionar o cálice, vai ser menor, o que vai estar a armadura das quinas tecnicamente menor, mas é basicamente isso. A força horizontal no topo é a mesma, porque ela é derivada do formato do cálice como um todo. Tá? O que vai modificar, igual eu falei, é a altura de balanço quando você vai dimensionar a armadura vertical do cálice, e basicamente isso. Tá? E daí você vai considerar só a altura até chegar no topo do bloco, topo da sapata. Você considera o controle de qualidade na execução para diminuir cobrimentos? Bom, primeira coisa é que com a nova NBR 1018 você só pode fazer isso com pré-moldado. Tá? Então a nova NBR 1018 mudou isso. Né? Eu tenho um vídeo meu sobre o que mudou no 1018 e uma das coisas que mudou foi isso. Você não pode mais usar controle de qualidade de execução para diminuir o cobrimento em concreto in situ, só em pré-moldado. Tá? Em pré-moldado, inclusive, que tem a limitação lá do cobrimento mínimo. Né? A 1018 não tem, mas a 9062 tem cobrimento mínimo. Tá? Quando utilizar? Sempre que a obra for pré-moldada com controle de qualidade, ou seja, que vai ter um engenheiro que vai fiscalizar antes da concretagem, ou seja, vai ter um engenheiro executor que realmente executa, que não é só um caneteiro. Okay? Nesses casos você pode utilizar. E claro, você vai precisar de detalhes de como fazer transpasse de armaduras e tudo mais, que pré-moldado é menos problemático, mas assim, como fazer esse transpasse de armadura se houver. Galpão com pilar ou enrijecido duplado metálico com uma treliça metálica. Eu tampo o topo do pilar com uma chapa e apoio o bando superior da treliça nele. A questão é, você tem que dimensionar uma ligação ali.
Tá? É possível você, no topo do pilar, colocar uma chapa e depois chegar com a tesoura e soldar essa chapa no lugar, dependendo das dimensões dos elementos, sim, mas essa chapa tem que ser dimensionada, ok? E a ligação como um todo tem que ser dimensionada. E nesse caso, você ainda gerou uma ligação rotulada, que é uma possibilidade de ligação, mas que tem a desvantagem de não conseguir transmitir momentos. Tá? Tem várias maneiras de fazer ligação, tá? Esse é um método de colocar chapa, tem vários outros, alguns não nem necessitam dessa chapa mais, mas vai depender das dimensões de cada elemento. Tá? Você tem que dimensionar a ligação como um todo. Dentro do curso metálico eu demonstro na prática, mas a questão é, você tem que planejar e dimensionar toda a ligação e como que é o caminho de carga. Para que serve o divisor de inércia e torção em pilares e em quais análises utilizar? O divisor de inércia e torção, na verdade, é só um formulário dependendo do tipo de geometria, se é um pilar retangular, quadrado, circular e tudo mais. Okay? Que ele é aplicado junto na fórmula de rigidez e torção. Em quais análises utilizar? Apenas em uma obra onde você tenha pilares com torção, o que é algo extremamente raro e algo que qualquer concepção adequada tenta evitar ao máximo. Mas se você tentou ao máximo, não conseguiu, por algum motivo, você ainda tem um pilar com torção e é uma torção de equilíbrio, não uma torção de compatibilidade, porque se for compatibilidade é só corrigir sua concepção, se precisa de um pilar e tem torção de equilíbrio, nesse caso você deve usar o divisor de inércia e torção para encontrar a rigidez exata desse pilar. Mas em 99,9% dos casos, um pilar com torção é um erro de concepção e é fácil corrigir e economizar muito na hora.